bastante fumaça no segundo andar. Houve um princípio de incêndio numa sala térmica. Esse princípio de incêndio foi controlado pelos próprios brigadistas, né, e alguns funcionários do STF. O pessoal nosso chegou e deu continuidade nos trabalhos, está fazendo nesse momento a varredura de todos os andares e está fazendo a ventilação tática para retirada de fumaças. Já sabe identificar o que foi? Não temos essa informação, será apontado após a perícia. A perícia será amanhã, a princípio. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. Está passando batido que o Supremo tem fortes suspeitas de que pode ser o crime mais grave de Bolsonaro desde o 8 de janeiro, o incêndio ao que o tribunal foi submetido na última segunda-feira por volta das 19 horas. Nesse horário, a enorme sede do Supremo Tribunal Federal foi tomada por correria e início de pânico. Um incêndio misterioso e inédito na história do complexo que ocupa quase 1.000 metros quadrados em Brasília eclodiu na Praça dos Três Poderes. Os bombeiros foram chamados e os trabalhadores tiveram que evacuar o prédio pelas escadas. 6 pessoas foram atendidas devido à inalação da fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Por que alguém promoveria um atentado à sede do Judiciário Brasileiro? Pela mesma razão que alguém promoveu um quebra-quebra no tribunal em 8 de janeiro, porque o bolsonarismo está perdendo, apesar de algumas vitórias que nada significam. Analistas dizem que a derrota do PT na eleição municipal deste ano significa derrota de Lula em 2026. São tendenciosos, é uma bobagem. A derrota do PT em 2020, na eleição municipal passada, foi muito maior do que a deste ano e o partido tinha conquistado 182 prefeituras apenas, seu pior desempenho na história. E assim mesmo o Lula virou presidente e se elegeu 2 anos depois. E agora a votação do Lula foi até melhor, a votação do PT foi até melhor. O PT elegeu 246 prefeitos e ainda pode vencer em algumas capitais e provavelmente deve sair com alguma capital dessa eleição. Então a eleição deste ano não vai mudar nada na eleição de 2026. Lembrando, minha amiga, meu amigo, que com a máquina na mão, o prefeito ruim de São Paulo está prestes a se reeleger. Está conseguindo ser um osso duro de roer porque tem a máquina na mão. O Bolsonaro perdeu por pouco em 2022 porque gastou 300 bilhões de reais porque tinha a máquina na mão. A eleição de 2026 vai ser de um Lula com a máquina na mão contra um conglomerado de direita, conglomerado ideológico de direita e de extrema direita, que não vai ter nada na mão e o país vai estar bombando. A extrema-direita está desesperada e ataca o PT sem parar. Ações no Congresso para tirar poderes do tribunal não param. E o bolsonarismo odeia o Supremo e Alexandre de Moraes muito mais do que Lula. É praticamente impossível que esse incêndio não tenha uma causa criminosa. Hoje começa a investigação. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Bom, o STF teve esse princípio de correria de servidores, 6 pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Os bombeiros foram chamados e os trabalhadores tiveram que evacuar o prédio pelas escadas. Como eu disse aqui para você, em 2020, você veja aqui, o PT teve a pior votação na história do partido pela disputa da Prefeitura de São Paulo e, na verdade, o partido elegeu apenas 182 prefeituras. Você vai ver aqui, matéria deste ano diz, o PT perdeu ganhando, como o PT ampliou as prefeituras, mas vê o cenário de 2026 incerto. Isso é uma bobagem, porque
Na verdade, aqui mesmo está a resposta. O PT aumentou o número de prefeituras vencidas, 251 no primeiro turno, aumentou o número, aliás, contra 182 em 2020. E assim mesmo elegeu o Lula 2 anos depois. Não é? Então, além do que, a economia a partir do ano que vem, sem o Campos Neto travando o país com sua taxa de juros, que vai cair quando o Campos Neto deixar o cargo, o partido vai chegar a 2026 com a economia bombando. O Senado tem assinaturas para apresentar mais uma PEC anti-STF. Todo dia os bolsonaristas estão bancando propostas contra o Supremo. E, na verdade, o ódio ao Supremo é muito maior que o ódio ao Lula. O STF é aquilo que está impedindo a extrema-direita de voltar ao poder. E por quê? Veja essas matérias que explicam, eu estou lendo essas matérias para vocês para que você veja que motivos para esse atentado inexplicável e inédito na história do Supremo ter acontecido. Veja essa matéria aqui: paulada tripla em Bolsonaro é prenúncio do que está por vir. Essa no UOL. Em decisões unânimes, a primeira turma do Supremo desferiu 3 pauladas em Bolsonaro numa única sessão. Na primeira, negou o pedido dele para se comunicar com outros investigados no inquérito sobre o golpe. Na segunda, indeferiu a solicitação para reaver o passaporte apreendido. Na terceira, negou acesso ao conteúdo da delação do ex-faz-tudo Mauro Cid. E tudo isso numa mesma sessão, logo após, veja só, o Procurador-Geral da República dá uma paulada no Bolsonaro. O STF negou o pedido do Bolsonaro para retomar contatos com investigados na trama golpista, e o Bolsonaro ele fica tateando, ele fica apresentando esse pedido recorrentemente para ver se cola, para ver como está o clima no Supremo. Agora nós vencemos a eleição, então estamos fortes, eles vão parar o processo contra a gente. Não vai parar, e eles estão entrando em desespero. Por quê? Últimas pesquisas colocam a direita bolsonarista sob alerta em 9 capitais. E quando, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro for denunciado pelo Procurador-Geral da República, ele vai se desmoralizar mais ainda. O bolsonarismo está perdendo moral, está perdendo apoio, está se desmoralizando por conta das revelações que são feitas. E ainda tem muito que vai vir. Tudo que você viu até hoje contra o Bolsonaro vai ser nada perto do que virá no mês de novembro. Veja, essas pesquisas mostram que em 9 capitais o bolsonarismo pode não eleger ninguém. E enquanto isso, os evangélicos começam a abrir a porta a Lula. Agora é uma outra matéria do portal Metrópolis. Os líderes evangélicos mais influentes do país, milionários, donos de igrejas, não aguentam mais permanecer tanto tempo distantes do governo federal. E o que é pior, por decisão deles mesmos, não do governo que lhes trancou a porta de entrada. Portanto, que Bolsonaro os compreende e perdoe, mas esse período de abstinência forçada já deu para eles. Ao mesmo tempo, você veja aqui, a PGR acabou de espancar o Bolsonaro em praça pública, dizendo que, agora na Folha de São Paulo, né, dizendo que ele tem ligação com os atos do 8 de janeiro. Ao mesmo tempo em que tolera o pacote anti-STF, movimento liderado por bolsonaristas para promover ao arrepio da Constituição a desarmonia entre os poderes, o Arthur Lira tem dito a aliados que vai descascar ainda esse ano pepino em forma de projeto de lei que concede perdão aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Lira terá de fazer mágica para não atrapalhar a eleição de seu candidato Hugo Mota à presidência da Câmara. Como favorecer o PL, que quer a aprovação do texto da anistia e não enfurecer o governo? E sem os 130 votos do governo na Câmara dos Deputados, não tem eleição para ninguém.
À exceção de quem está preso ou foragido, o mais interessado no tema é Bolsonaro, justamente para evitar a cadeia e a fuga do país. Mas isso não vai acontecer nada, porque o STF já disse que, se for aprovada essa anistia, o STF vai fazer o que fez com a anistia do Daniel Silveira, não é? Que era deputado, a Câmara tentou dar anistia para ele e o STF ignorou a anistia e prendeu o Daniel Silveira do mesmo jeito. Vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro. O meteoro Marçal bateu forte no Bolsonaro. Você veja que o Bolsonaro tem se desidratado todo santo dia. O pleito municipal acirrou a disputa pela liderança do campo da direita, com desgaste para o ex-presidente, que se desentendeu com o Ratinho Júnior no Paraná, etc, etc. Uma pesquisa revelou que 94% dos brasileiros condenavam a insurreição fascista do 8 de janeiro. Hoje deve ser menor, até que a Polícia Federal coloque para fora tudo que está apurando contra o Bolsonaro. A partir de novembro, quando a Polícia Federal concluir o inquérito sobre a tentativa de golpe, o tempo será medido com outra perspectiva. Se a investigação provar que a invasão dos três poderes era uma etapa da engrenagem golpista de Bolsonaro, vai ter chegado a hora dele. E o Bolsonaro é o grande derrotado de 2024. Na semana passada, o Flávio Bolsonaro afirmou que o pai que venceu as eleições, conversa fiada. As eleições foram vencidas pela direita com discursos que sensibilizaram a população pobre, e o Bolsonaro foi escondido em toda parte, a começar por São Paulo. O Nunes esconde Bolsonaro para evitar perder voto na reta final. Isso aconteceu pelo país afora, minha amiga, meu amigo. E essa eleição não vai definir nada para 2026, como a de 2020 não definiu nada para 2022. É por isso que o Supremo não acredita, e isso você vai ver nas próximas horas, ou talvez nos próximos dias, que o Supremo acha que houve um atentado. Não tem explicação esse incêndio, não pode ter acontecido espontaneamente, isso é uma balela, e a minha apuração que eu passo para você aqui em primeira mão é a seguinte: algo muito estranho aconteceu no prédio do STF e isso vai feder. É só você aguardar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.